Nossa catequese antes do Ângelus será sobre São Paulo, já que dia 29 agora foi São Pedro e São Paulo. Vou falar um pouco da vida de São Paulo. São Paulo nasceu na cidade de Tarso. Hoje seria o país chamado Turquia. A idade dele, que ano que ele nasceu, a gente não sabe. Mas provavelmente era um pouco mais novo que Jesus. Talvez nasceu ali no ano 4, ano 5 depois de Cristo. Muita gente pensa assim, que antes ele chamava Saulo, aí ele se converteu e passou a chamar Paulo. Mas na verdade, é provável que ele se chamasse Saulo Paulo, tivesse dois nomes. Porque isso era comum na época, quem era judeu e morava fora de Israel, ter um nome judaico e um nome de origem pagã, de origem grega. Então Saulo era o nome dele de judeu, Paulo era o nome dele de pagão. Mas ele não chegou a mudar de nome, ele tinha os dois nomes. Como ele escrevia as suas cartas em grego, ele colocava sempre Paulo, ele assinava sempre Paulo. Como ele era judeu e nasceu numa cidade de cultura grega, provavelmente de criança ele falava grego. Ele aprendeu a língua das escrituras quando ele foi em Jerusalém para estudar com Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino da época, um grande estudioso das escrituras, e foi com ele que São Paulo aprendeu as coisas das escrituras. São Paulo, de todos os apóstolos, era provavelmente o mais culto, o mais preparado. Quando ele cresceu, ele se tornou muito zeloso da religião. Ele diz na carta aos Gálatas que ele progredia nas coisas da religião mais do que a maioria do seu povo, das pessoas da sua época. E ele começou a achar, como um grupo da época que se chamava zelosos, que o caminho para se mostrar a verdade de Deus era a violência. Então, os Atos dos Apóstolos nos dizem que quando Estevão, que era diácono, um dos primeiros diáconos da igreja, meu padroeiro aí, foi apedrejado, Paulo estava lá segurando o manto daqueles que jogavam pedras e estava aprovando aquilo. Ele achava que a violência era o caminho para se pregar a verdade de Deus, para se pregar a religião. Ele então pega, já que esse movimento nascente, o cristianismo tinha começado a florescer em tudo quanto é parte, ele pega com os sumo sacerdote cartas para ir até a Síria e prender os cristãos de lá. Começa a perseguir a igreja. Até que no caminho para Damasco, em geral as cenas que mostram São Paulo indo para Damasco, ele está de cavalo. Mas lá nos Atos dos Apóstolos mesmo não fala se ele estava a pé, se ele estava de cavalo, se ele estava de camelo, de que ele estava, E aí São Lucas nos Atos dos Apóstolos narra assim a conversão de São Paulo. Está lá no capítulo 9, versículo 3 em diante. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. São Paulo então fica cego. Por 3 dias ele jejua, até que Deus manda um recado para Ananias, lá na cidade de Damasco, dizendo: olha, você vai encontrar um homem que está rezando e é ele que você deve batizar, porque eu escolhi para ser um instrumento para pregar minha palavra. Ele vai sofrer muito por causa do evangelho. São Paulo então é batizado e ele conta na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante, todo o seu caminho de fé. Ele vai para a Arábia, fica lá no deserto 3 anos. A gente pensar que os apóstolos aprenderam de Jesus, andaram com Jesus por 3 anos, São Paulo faz o mesmo caminho.
ele vai para a Arábia e passa em meditação das Escrituras, em oração, em penitência, por 3 anos. Aí então ele vai a Jerusalém para conferir se aquilo que Jesus revelou a ele era o mesmo evangelho da igreja. Ele, lá em Jerusalém, se encontra com Pedro. E então ele volta para a terra dele, para a cidade de Tarso. E lá ele fica por 10 anos. A gente pensar que o grande apóstolo São Paulo, por 13 anos da sua conversão, se dedicou à oração e ao estudo para se preparar, a gente passa a ver melhor a importância dessas coisas. Ele não era um ativista. Ele sabia que, em primeiro lugar, vem a força e o poder de Deus. Depois a nossa resposta. Então, Barnabé, que já era um cristão importante, fica sabendo que conhece ele de alguma forma, fica sabendo que ele é muito bem preparado. E eles são escolhidos para levarem o evangelho para os pagãos. São Paulo, sempre que chegava numa cidade, primeiro ele ia a judeus. A maior parte dos judeus o rejeitavam, então ele ia pregar o evangelho aos pagãos. E ele fez 3 viagens missionárias. Nessas viagens ele passou por muitos episódios complicados. A vida dele é quase um filme. Dá para fazer muitos filmes na vida de São Paulo, porque aventuras não faltaram. Uma das primeiras cidades que ele chegou, ele foi apedrejado quase até a morte. Tanto que o pessoal que estava apedrejando achou que ele tinha morrido. Quando os cristãos da cidade chegam para enterrá-lo, percebe que ele ainda estava vivo. Então ele foge da cidade, vai para uma outra cidade onde ele tem mais sucesso. E São Marcos, que estava andando junto com ele, não sei se ficou muito impressionado com aquilo, mas foi embora, fugiu para Jerusalém, não quis continuar a missão não. Tanto que na segunda viagem missionária, São Marcos quer ir junto, mas São Paulo falou não, da primeira vez você foi embora para casa e deixou a gente na mão, agora também tu não vai não. Foi por isso que São Marcos deixa de pregar o evangelho com São Paulo e passa a seguir São Pedro depois. Tem um outro caso, acho que na segunda viagem missionária dele, está em Atos capítulo 19, se não me engano. São Paulo está pregando, provavelmente numa Eucaristia, fazendo uma homilia, por assim dizer. E São Paulo deve ser o padroeiro dos padres e bispos que fazem uma homilia longa. Porque ele está falando. E tinha um menino no 3º andar, sentado na janela, ouvindo. E aí o menino começou a cochilar e caiu lá embaixo. São Paulo parou a pregação, foi lá, ressuscitou o menino. E aí os Atos dos Apóstolos dizem assim, ele continuou falando até o dia amanhecer. Vê que é o padroeiro das homilias longas. Tudo um carisma paulino. Durante essa viagem, ele, para mostrar a unidade da igreja, tanto as igrejas pagãs que ele estava fundando, de origem de pagãos, quanto a igreja de Jerusalém, que era de maioria judaica, ele fez uma coleta para levar para os pobres de Jerusalém. Quando ele vai levar essa coleta, ele vai ao templo rezar e lá ele é preso. Ele é preso por causar tumulto, agitação pública. Ele fica preso lá na Terra Santa por 4 anos. Então ele apela, diz, como ele era cidadão romano, ele pede para ser levado ao imperador, que ele tinha esse direito como cidadão romano. É até interessante que quando eles prendem São Paulo, ele vai logo ser chicoteado. Aí quando ele é amarrado para ser chicoteado, ele diz assim pro soldado, mas é assim que vocês tratam os cidadãos romanos? E aí o soldado já fica todo, quer dizer que você é cidadão romano? Manda chamar o centurião. E aí o centurião pergunta, mas você é cidadão romano? Eu a muito custo, gastando muito dinheiro, consegui comprar minha cidadania romana. E aí São Paulo diz, eu sou cidadão romano de nascença. Então, ele já, no mesmo momento, eles soltam ele lá do local que ele estava sendo flagelado. Ele é tratado com mais consideração, porque ser cidadão romano naquela época era ser uma espécie de cidadão de primeira classe, ter direitos que os outros não tinham. E ele vai a Roma. Lá em Roma ele foi solto, ele não foi
Ele não morreu nessa primeira vez da prisão dele. E os Atos dos Apóstolos param aí. Não conta pra gente o que aconteceu depois. Mas nós sabemos pela tradição que ele novamente foi preso por volta do ano 64, 65, e ele foi martirizado pelo imperador Nero. E eu gostaria de ler, para a gente ter uma ideia de quanta coisa passou São Paulo por amor a Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante. Porque o contexto dessa carta é que as pessoas lá em Corinto achavam que São Paulo era uma espécie de apóstolo de segunda classe. Bom mesmo eram os apóstolos lá de Jerusalém. E aí, para mostrar que o evangelho que ele pregava era verdadeiro, ele começa a narrar quantas coisas ele passou pelo evangelho. Como ele não era um apóstolo menor, de segunda classe em relação aos demais. Ele diz assim: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como se estivesse fora de mim, digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Veja quanta coisa ele não passou para poder evangelizar. E aí ele conta também no capítulo 12 uma experiência mística que ele teve com Jesus Cristo. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que homem nenhum é capaz de falar. São Paulo não só era um grande santo, um grande evangelizador, um grande apóstolo, mas um grande místico. Tanto que mesmo sem estar no grupo dos 12, a igreja o considera como um dos pilares, junto com São Pedro. E assim como São Paulo ensinou que nada nos separará do amor de Cristo, que através da oração, da meditação da palavra de Deus, a gente possa se sentir envolvido por esse amor. Esse mesmo amor, São Paulo dizia, caridade de Cristo nos impele, nos coloca para frente. Que esse amor de Cristo chegue para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.